apresentar hoje o projeto Builder, que é a gente vai estar implementando esse padrão de projeto, né? Que é muito usado quando precisamos criar objetos com várias opções de configuração. Esse padrão ajuda a organizar o código e deixar mais fácil de entender, principalmente quando o objeto tem muitos atributos opcionais. Nesse nosso exemplo, a aplicação tem três classes principais, que é a classe main, que é a principal, que é onde a aplicação começa, a classe carro builder, que é o builder, que é já implementado, ou seja, quem vai ajudar a construir o objeto, e a classe carro, que é o produto final, o objetivo que a gente quer construir. Começando pela classe main, é dentro da main que iremos criar os objetos do tipo carro, utilizando o carro builder. A primeira coisa que a gente faz é criar um carro de luxo. A gente escreve carro luxo igual ao new carro builder. Aqui estamos criando uma nova instância da classe, carro builder. Depois disso, usando uma tag chamada método chain, que é quando a gente vai encadeando os métodos com um ponto. Isso é possível porque cada método builder retorna o próprio builder, permitindo a gente continuar chamando outros métodos um atrás do outro. E nisso, nós configuramos o carro. Chamamos o método um por um. O primeiro, set motor 2.0 turbo, para definir que o motor vai ser um 2.0 turbo. Depois, set portas, que vai ser 4 portas para colocar no carro. Depois, set ar-condicionado, verdadeiro, para dizer que o carro tem ar-condicionado. E depois, set teto solar, também retornando true, para indicar que o carro tem teto solar. Quando terminamos de configurar o carro, chamamos build, que é o método que realmente cria o objeto carro com essas configurações. O resultado é atribuído à variável carro luxo. Depois chamamos carro luxo.exibir, que imprime os detalhes do carro no console. Para separar as saídas dos dois carros, a gente usa um system out colocando pontilhados para separar. Depois a gente vai criar um carro básico, né? Da mesma forma. Só que com outras configurações. Nesse caso aí, o 7 motor já vai ser um motor zero, já vai ser um carro de 2 portas, né? 7 portas, duas. Não vai ter ar-condicionado, né? 7 ar-condicionado. E o teto solar também ele não vai ter, né? 7 teto solar. Porque ele é um carro mais simples. Depois disso a gente vai chamar o build. E o resultado ele é aguardado na variável carro básico, né? Porque é o que a gente está chamando aqui, que é o carro básico. Por fim, a gente chama carro básico, ponto exibir, né? Para exibir. E ele vai mostrar todos esses dados aí do carro no nosso console, né, no momento da execução. Agora a gente vai explicar aí como funciona a classe carro builder, né? Que é a classe que permite que essa construção seja mais flexível aí, né? Dos objetos. Bom, na classe Builder tem 4 atributos privados. Motor, que é um string com um tipo de motor. Portas, que é um inteiro, que indica quantas portas o carro vai ter. O ar-condicionado, que é um booleano, que indica também se vai ter ou não o ar-condicionado. E o teto solar, que também é um booleano, né? Que também se tem ou não o teto solar. Os métodos que a classe tem são 7 motor, 7 portas, 7 ar-condicionado e 7 teto solar, que é a implementação. E cada método recebe um valor que faz atribuição para o atributo correspondente. E todos os métodos retornam o próprio objeto builder, com return cheese, que retorna o próprio elemento. Esse comportamento é o que permite o encadeamento de métodos que vimos no main, com os pontos. Já o método build é o que de fato cria o objeto carro. Ele chama o construtor da classe carro passando os valores que foram configurados no builder: motor, portas, ar-condicionados e teto solar. Assim, quando chamamos o build, o objeto carro está pronto para ser usado.
classe carro, que é nosso produto final, tem esses mesmos 4 atributos: motor, portas, ar-condicionado e teto solar. No seu construtor, ele recebe esses 4 valores e faz a atribuição para os atributos da instância. Ou seja, é aqui que o carro realmente nasce, com as configurações que foram definidas. Além disso, a gente tem aqui a classe carro, né, que tem o método exibir. Ela serve aí para mostrar as informações do carro no console. Ele vai imprimir uma mensagem do motor, número de portas, se ele tem ou não ar-condicionado e teto solar, né? Que aí vai depender muito daquela questão de ser ou não um carro básico, né? Se for um carro básico, ele já, igual eu citei ali em cima ali, vai ser um carro com motor menos potente, um carro com menos portas, provável que não tenha ar-condicionado, né? Por exemplo, ele vai imprimir um motor 2.0 turbo, portas 4, ar-condicionado sim, e assim por diante, né? Com isso, o padrão Builder permite que a gente configure o objeto de uma forma muito flexível, sem precisar criar um construtor com muitos parâmetros, que o deixaria o código confuso e difícil de ler. Se no futuro quisermos adicionar mais um atributo ao carro, por exemplo, o tipo de câmbio, a gente precisaria adicionar um novo atributo no Builder e um novo método set, sem precisar mexer nos construtores grandes. Além disso, o build é um padrão que facilita a criação de diferentes versões de um mesmo objeto, como vimos aqui com o carro de luxo e o carro básico. Esse tipo de abordagem é muito usado em bibliotecas modernas, como por exemplo o String Builder. No Java, funciona como essa mesma lógica, usando o método chaining para Outro construir exemplo um muito string comum passo a é os passo. frameworks gráficos. Quando a gente precisa configurar um botão, uma janela ou um componente, muitas vezes o Builder é usado para permitir que a gente defina várias opções de uma maneira fluida. Então, né, para resumir, o padrão Builder ajuda muito aí quando a gente está lidando com objetos que possuem várias opções de configuração, né? Ele vai deixar aí o código mais limpo, mais legível, né? Mais flexível e também vai deixar mais fácil da gente manter o código, né? A gente vai conseguir criar diferentes combinações de atributos sem complicação, né? Igual o motor com o carro, o motor 2.0 com o carro, tanto faz ser 2 portas, 4 portas, 8 portas, 50 portas no carro, tanto faz. E se a gente precisar adicionar um atributo novo também no futuro, é muito simples, né? Você vai adicionar um atributo novo que vai valer para todos, vamos dizer. Então é isso. Bom, esse foi o nosso exemplo prático, né, de como usar o padrão Builder e como lidar para objetos mais complexos, com várias opções de personalização. E agora a gente vai passar para a parte do diagrama, né? Esse diagrama que estou apresentando aqui é um exemplo da aplicação do padrão de projeto Builder. E nele a gente consegue ver 3 classes principais: a classe carro, a classe carro Builder e a classe main. Eu vou explicar cada um e como elas se relacionam. Começando pela classe carro, que é o nosso produto final, ou seja, é o objeto que queremos construir. A classe tem 5 atributos privados, ou seja, com visibilidade com underline, que são marca, que é um string na qual que indica que a marca do carro, o modelo, que também é uma string, indica qual o modelo, o ano, que é um inteiro, que representa o ano de fabricação, cor, mais um string, que representa a cor do carro, e o motor, que é um string, que descreve o tipo de motor. Além disso, a classe possui o público chamado toString, que retorna uma string com a descrição do carro, ou seja, ele serve para exibir as informações do carro de uma forma organizada. Agora indo para a classe carro Builder, que é responsável por construir o objeto carro, essa classe também tem os mesmos atributos: marca, modelo, ano, cor, motor, todos privados. Esses atributos servem como um espaço temporário onde a gente vai armazenar os valores que queremos definir para o carro.
A classe Carro Builder tem, então, uma série de métodos públicos, e o interessante aqui é que todos eles retornam o próprio objeto Carro Builder. Isso permite que a gente consiga encadear as chamadas, ou seja, usar vários métodos, um atrás do outro, de uma maneira fluida. Por exemplo, o método setMarca, retornando string, recebe como parâmetro uma string com o nome da marca que queremos atribuir. Esse valor é o atributo interno da marca. Depois ele retorna this, ou seja, o próprio objeto builder, para que possamos continuar configurando o carro. Por fim, A mesma lógica a gente vai se repetir nos métodos setModelo, né, que é um string, que define o modelo, setAno, que é inteiro, né, produção, setCor para cor e tipo de motor também. Quando a gente termina de definir todos os que a gente quer, ele vai fazer o build. Ele é um método mais importante que a gente tem aí, porque ele é quem vai finalmente criar e retornar o objeto do tipo carro, né? Ele faz isso chamando o construtor da classe carro e vai passando os valores que a gente foi definindo. Ou seja, ele depois que a gente chama o build, a gente já tem o carro praticamente, a gente pode dizer aí completo, né? Pronto para ser usado. por fim, temos a classe main, que contém o método main, que é o ponto de entrada para a aplicação do Java. E é dentro desse main que a gente usa o carro builder para criar os carros. No diagrama, a gente vê a classe main tem um relacionamento com o carro builder, mostrando com uma seta que está escrito também usa. Isso significa que o main vai criar uma instância do builder, vai chamar os métodos set para definir cada característica do carro e depois vai chamar um build para obter o objeto carro. Por fim, o main pode ser usado o método toString do carro para exibir as informações. E tem também a seta ligando o carro builder com o carro, com o rótulo build, que mostra que o builder é responsável por criar e desenvolver um objeto do tipo carro. Com esse padrão, o código fica bem mais otimizado e também mais flexível, porque se a gente precisar adicionar mais algum atributo futuramente, a gente só precisa adicionar mais um método set no builder, sem ter que mexer nos construtores, como já falado antes no final do código.